Você acha aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Efésios capítulo 4, versos 16. Assim que você achar, dá um glória a Deus. Se coloca de pé. Tá difícil sair um glória a Deus hoje aí. Tem um glória a Deus aí? Eita glória! Efésios 4, versos 16. Quem não achou, diga misericórdia, teremos misericórdia de ti. Diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vou ler de novo para você, para que você preste bem atenção nesse texto. Fala assim: dele todo o corpo, diga comigo, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas juntas, diga juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que nesta hora, Pai, o Senhor fale conosco. Que a Tua voz, ó Pai, seja forte ao nosso coração, ao ponto de entendermos, ó Pai, com toda a clareza do mundo, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Que não seja aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir como igreja do Senhor, ó Pai. Eu te peço nessa noite, fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. Ao sentar, aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte, glorifique mais forte. Irmãos, como eu disse, domingo... Está falhando ou é eu que não estou ouvindo direito? Está falhando? Como eu disse, domingo eu já começo hoje a nossa campanha, o nosso projeto de vida. Eu não vou pregar nenhum dos 3 dias, então hoje eu já quero trazer uma primeira palavra profética sobre a nossa igreja. E espero que você entenda isso como um recado de Deus para nós. Que quando eu preparava, sonhava, orava, falava com Deus sobre o nosso projeto de vida, sobre uma palavra profética para o ano de 2024, e essa palavra, esse texto, veio com firmeza, com força sobre a minha vida, e que nós possamos assim então receber essa primeira palavra sobre nossas vidas. E o texto começa falando sobre um crescimento através da unidade. E esse é o primeiro tema da nossa mensagem, da nossa campanha, crescimento através da unidade. Hoje iremos aprender a importância do trabalho de equipe. Se é uma das coisas que mais se fala nos dias de hoje, irmãos, é que nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. E quantas pessoas, irmãos, quantas empresas investem isso de uma forma extraordinária. Investem dinheiro, investem tempo para que as pessoas aprendam a trabalhar em equipe. Mas isso já é um conceito bíblico. Isso já é uma palavra de Deus para a nossa vida lá atrás. Antes de nós pensarmos em nascer, na Bíblia já estava escrito o quão importante é o trabalho de equipe. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo revelando a profundeza sobre um crescimento do corpo de Cristo através dessa unidade. Se nós queremos crescer esse ano como igreja, eu quero que você cresça na graça, no conhecimento, que você cresça na prosperidade sobre a tua vida, que você cresça na paz sobre a tua casa, na alegria sobre a tua vida.
mas nós precisamos crescer como igreja do Senhor. É o ano de nós multiplicarmos os números da nossa igreja. Mas por que isso, pastor? Porque isso é vontade de Deus. Isso é propósito de Deus. Isso é plano de Deus. Todo crescimento faz parte de um alvo, de um sonho de Deus para a igreja. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo, nós precisamos entender que ele tem muitos membros. Daqui a pouquinho nós iremos orar por toda a liderança da nossa igreja. E se você ainda não faz parte dessa liderança, eu oro a Deus para que você faça parte, que você aprenda a servir a Deus, a estar no plano maior, que é fazer parte desse corpo, mas não só como alguém que vem à igreja, mas como alguém que trabalha para que o reino de Deus seja estabelecido. E entendemos que fazemos parte do corpo, entendemos que somos um membro. Às vezes você pode ser a mão da igreja. Às vezes você pode ser o coração da igreja. Às vezes você pode ser o olho da igreja, o ouvido da igreja, os pés da igreja, o joelho da igreja. Sabe, um erro muito grande que nós temos é que às vezes nós achamos que o olho é mais importante do que as mãos. Sabe, irmãos, tem tanta coisa que a gente nem conhece do nosso corpo. Esses tempos atrás eu fiquei meio atordoado, sabe, assim meio... Aí eu fui descobrir que isso era labirintite. É a idade, né, irmão? Foi uma vez só, graças a Deus, espero que não aconteça mais. Mas é um negocinho que está lá e ninguém vê, mas ele é importante que ele esteja com saúde, para que tudo vá bem. Então tem partes do corpo da gente que a gente nem vê, mas que são importantes para nós. Às vezes você olha e fala assim, pastor, eu estou na igreja, mas parece que ninguém nem me vê. Mas Deus sabe o quanto você é importante para que o corpo de Cristo esteja bem estruturado. Às vezes você olha para o pastor e pensa que nesse corpo o pastor é a peça mais importante. O pastor é uma das peças do corpo, um dos membros do corpo. Mas todas as peças têm as suas importâncias. E nós precisamos entender que o funcionamento em harmonia desses membros fazem com que o corpo esteja bem, que ele possa crescer, que ele possa evoluir, que ele possa se multiplicar. A gente, quando é novinho, o corpo da gente é uma maravilha, verdade ou não é, irmão? Parece que nada dói, parece que a gente tem força para tudo. Mas com o passar do tempo, às vezes a gente tem que tomar algumas vitaminas. Quem aqui já toma vitamina hoje? Levanta a mão assim. Eu já estou com a minha mão levantada, irmão. Eu já tenho que tomar vitamina. Mas por quê, pastor? O senhor toma vitamina para que o meu corpo possa continuar tendo toda a funcionalidade boa. Os mais novos aí que deram risada, tinha uma frase nos velórios que eram assim, ó, nos cemitérios, que eram assim, me ajude aí, os mais velhos vão lembrar. Eu fui o que tu és e tu serás o que eu sou. Vocês estão dando risada aí porque vocês não tomam vitamina? Eu já fui assim. Mas vocês serão o que eu sou hoje também. Vão ter que tomar. Para quê, pastor? Para a funcionalidade do corpo. Para que o corpo esteja ali com todos os membros dele funcionando perfeitamente, para que eu tenha uma vida melhor.
A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versos 12 ao 14, diz assim, ó: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é importante no corpo de Cristo. E se você olhar no versos 27 de 1 Coríntios, capítulo 12 mesmo, ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Eu tenho certeza que você não quer que o corpo de Cristo esteja doente. Eu não quero chegar diante de Deus, irmãos, quando eu tiver um encontro com Ele nas moradas celestiais, e Ele olhar para mim e falar assim: viu, a doença do corpo de Cristo era a sua culpa. Era você que estava falhando, era você que estava deixando de produzir aquilo que era necessário. Uma vez, irmãos, eu orei por uma moça, uma senhora, na verdade, em que ela estava sofrendo de depressão. E eu me lembro que nós oramos ali, estávamos ali, a família toda preocupada. E eu disse para aquela família, eu falei: olha, procura um médico. Nós oramos, tal, tudo, mas não é uma questão espiritual. Procura um médico para ver que alguma coisa está errada no corpo dela. Eu não vou saber eu falar o nome certo, irmãos. Mas essa mulher foi fazer um exame com um médico, e o médico fez um exame lá e tem um líquido no nosso cérebro, que ele precisa ser produzido. Eu não vou lembrar o nome, não sei se a pastora lembra o nome, mas se for difícil, não precisa falar, porque eu não vou saber falar. Mas tem um líquido aqui, e esse líquido é que traz a alegria, é que forma a alegria, que traz o prazer de viver. E essa mulher, ela estava com dificuldade de produzir esse líquido na cabeça dela. Aí o médico foi lá, deu um remedinho para ela, e ela voltou a produzir esse líquido no cérebro dela. Vejam, um líquido que nenhum de nós não vemos. Poucos de vocês ouviram falar que nós temos esse líquido. Eu não sei nem o nome, mas ele é tão importante na vida daquela pessoa. É tão importante na minha vida e na sua vida, que se nós não tivermos esse líquido, nós não temos alegria, nós não temos prazer de viver. Por isso você é importante no reino de Deus. Um dos grandes atletas da nossa geração, ou da minha geração, disse uma frase que eu quero compartilhar com você. Ele disse assim: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Quem disse isso foi Michael Jordan. Eu não sei se os mais novos já ouviram falar nele, mas se não ouviu, ele foi o maior jogador de todos os tempos de basquetebol. Ele era aquele cara que resolvia um jogo numa bola. A bola mais importante do jogo era na mão dele. Mas ele disse assim: o talento ganha um campeonato, mas o trabalho um talento ganha jogos, mas um trabalho em equipe ganha um campeonato. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é que o reino de Deus precisa do seu trabalho. Precisa que você faça a sua parte.
aquilo que você pode entregar para Deus. Esse texto nos dá uma segunda lição. E ele fala sobre a unidade e a cooperação. A unidade é chave para o testemunho de um cristão eficaz. Quando aprendemos a trabalhar em comunhão e unidade, tem uma certa vez que o próprio Cristo fala assim: Pai, faz-nos um para que o mundo saiba que o Senhor me enviaste. Essa unidade, esse comprometimento, essa autoajuda, é quando nós nos ajuntamos para um propósito maior, independente das diferenças, independente daquilo que nós queremos, mas estamos unidos por um propósito maior, que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus, que é o plano de Deus. Nós se entendemos. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versos 10, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo descreve mais uma vez sobre a união de propósito, sobre a união de estar no mesmo plano, no mesmo objetivo, de ter o mesmo alvo a ser alcançado. Quando os homens estavam conduzindo a Torre de Babel, construindo a Torre de Babel, Deus olha e fala assim: eles falam uma só língua, eles têm um só pensamento, eles têm a mesma visão, ninguém pode deter eles. Por que é que o pastor, que Deus confundiu ali? Porque ali não havia propósito conforme a vontade de Deus, ali havia uma vontade de eles serem independentes de Deus. Mas quando nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, dizendo para Deus que queremos, que sonhamos a mesma coisa que Deus sonha, ninguém pode deter. Eu creio que se nós entendemos essa palavra hoje sobre nossas vidas, nós iremos terminar o ano com cada sonho, com cada objetivo dessa igreja alcançar. Sabe, irmãos, eu sonho para esse ano nós terminarmos o ano de 2024 tendo por volta de 80 pessoas aqui na nossa igreja. Mas para conseguirmos isso, para termos esse sonho, nós precisamos começar agora a dar a cada mês um passo para esse plano, para esse propósito, para esse objetivo. Mas não adianta eu sair aqui e falar assim: ó, não, vamos lá, e vamos fazer, e eu pregar a palavra, e eu evangelizar, e você não fazer nada. É um peso muito grande para eu carregar sozinho. É algo muito pesado para eu carregar sozinho. Mas se você falar assim: não, eu estou no mesmo sonho, eu estou no mesmo propósito, eu estou no mesmo objetivo, eu vou trabalhar para isso também, pastor. Essa carga fica mais leve sobre mim. Essa carga fica mais leve para você. Se todos nós entendermos isso, nós chegamos mais cedo nesse objetivo. Quem sabe aí a gente não faz um dia, um mês. Se nós chegarmos à meta, aí nós dobramos a meta. Mas nós temos uma meta. Nós temos um objetivo. Nós iremos fechar esse ano pelo menos com 80 pessoas na igreja, no nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém bem forte, dizendo assim: ó, estou junto. Mas você precisa entregar algo para Deus, você precisa entender que a unidade, a cooperação de um para com o outro, faz a gente ir além. Tem um provérbio que fala assim: um bote não vai para frente se cada um remar da sua própria maneira. Se cada um remar, irmãos, eu já contei essa história. Eu fui para Pernambuco ano passado
E pegamos, quando você está lá, tem como que é o nome daquele que fica lá na frente, que é seco, lá que a gente foi andar? Uma piscina natural. E daí tem umas plantas lá, sei lá, umas pedras lá. Coral, isso, tem os corais lá. Aí, a gente foi de bote, irmãos. Os meus filhos foram com um bote de um rapaz lá que a gente pagou. E nós fomos com um bote alugado, eu com a pastora. E daqui a pouco eu falei, pastora, é assim, ó, direita, esquerda. Direita, esquerda. E a pastora tem um probleminha chamado coordenação motora. E quando eu falava direita, ela estava na esquerda. E eu falava, bora, pastora, vamos. E não ia, irmão. E eu remava, ela remava ao contrário, e a coisa ficava indo para o lado, assim, ó. E a gente andava de lado. Mas por quê, pastor? Porque não estava sincronizado. Nós tivemos uma dificuldade muito grande para chegar até o ponto. Mas chegamos. Fomos aprendendo a sincronizar ali e chegamos. Na volta, irmãos, aí nós já tínhamos aprendido certo. E aí nós chegamos primeiro que o rapaz que já estava acostumado. Tá certo que ele saiu depois da gente. Mas a primeira vez ele saiu depois e chegou primeiro, irmão. Mas na segunda, nós entendemos que precisávamos remar junto. Quando saía um pouquinho, a gente já um ia falando para o outro, direita, esquerda, para que a gente pudesse estar sincronizado. O que Deus quer de nós é que nós estejamos sincronizados no propósito de Deus. Nós iremos ter trabalho de mulheres esse ano. Não acha assim, não, é só para líder de mulheres fazer, e ela que resolva. Não, irmão. Não, irmã, é para você. É para você falar assim, não, eu vou remar junto com ela. Porque se eu remar com ela, nós vamos chegar mais longe, mais rápido. Nós vamos ter trabalho de jovens esse ano, trabalho de criança. Nós vamos remar e os líderes irão remar, irão mostrar para vocês para onde nós iremos remar. E vocês precisam remar juntos. É como os músicos aqui, irmãos, eles ensaiam. Por quê, pastor? Porque precisa ter sincronia. Poucos agora perceberam, nós vamos começar a segunda música, eu estava no tom errado. Aí eu vi que eles trocaram a nota ali, aí eu me ajustei. Porque se eu continuasse tocando na nota errada, ficaria horrível. Então os músicos têm que estar em sincronia. Mas eles precisam estar em sincronia não somente entre eles, mas com o ministro de louvor que está aqui, porque o ministro de louvor precisa estar em sincronia com Deus. Sabe, é essa cooperação, é essa unidade que vai nos fazer chegar mais longe, que vai fazer cada um de nós chegarmos nos objetivos. Nesse final de ano, comecinho de ano, acho que foi melhor, sentou eu com a pastora e fomos ajustar as coisas da nossa casa. Nós queremos viver algumas coisas esse ano, e para viver cada uma delas, nós precisávamos fazer alguns ajustes. Olha, irmão, ajustes são feitos para quê? Para que nós possamos andar na mesma visão, no mesmo objetivo.
E nesses ajustes, a pastora teve que abrir mão de algumas coisas que ela queria, para que nós pudéssemos chegar no objetivo maior da família. Eu tive que abrir mão de coisas que eu queria, para nós chegarmos no objetivo maior. Pastor, por que o senhor está falando que isso é unidade, irmãos? A unidade é quando nós entendemos que não é o meu querer, que não é aquilo que eu gostaria apenas que fosse feito, mas aquilo que Deus quer que seja feito para o bem de todos. Para um propósito maior, uma vontade maior. Então entenda isso, irmãos. Um bote não vai para frente se todos nós não remarmos juntos, na mesma direção, na mesma coordenação. Deus conta com você. Terceira coisa, o texto fala sobre a importância das juntas. As juntas representam a nossa interdependência. Cada um de nós desempenha uma função específica. E todos nós somos necessários para esse crescimento saudável. É como uma máquina que tem muitas engrenagens. E cada dente precisa ser bem ajustado, bem alinhado, para que ele possa mover. Às vezes você pega uma engrenagem desse tamanho e roda uma máquina enorme. Mas por quê? Porque ela está bem ajustada. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que um precisa do outro. Que nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós. Quando eu falo nós, a liderança, nós precisamos de toda a igreja para chegarmos lá. Ninguém chega a algum lugar sozinho. Tem um pastor conhecido meu que diz assim: ninguém faz algo grande sozinho, porque se fez sozinho, porque não é grande. Nós não iremos fazer algo grande achando que o pastor, não, pastor, o senhor é homem de Deus, e pelo aquilo que o senhor faz, a igreja já vai crescer sozinho, não. A verdade é que ninguém faz nada grande sozinho. E nós fomos chamados para crescer o reino de Deus sobre a nossa cidade. E para crescer, para se tornar grande, nós precisamos entender o que cada um de nós precisamos fazer. Romanos capítulo 12, no versos 4 e 5, diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, a junta é muito importante. Cada junta dos seus dedos aqui, ela tem uma importância muito grande, porque senão você não fecha a mão. Se você não dobra a sua perna, você não agacha, se a junta sua não tiver muito bem ajustada. É isso que você precisa entender, irmão. Cada um de nós nos ajuntamos para fazermos o corpo de Cristo. E por final, esse texto nos dá o ensinamento, nos dá o resultado de se nós formos bem ajustados. Se nós formos um corpo unido, que coopera, que entende a sua parte, que entende o seu propósito, entende o que cada um precisa fazer. Quando estamos unidos, suprindo e sendo suprido. Que quando nós estamos juntos, eu supro as suas necessidades e você supre as minhas necessidades. É assim um casal. Eu sou o oposto da pastora. Hoje pela manhã nós falávamos isso. A pastora é pura tecnologia. Qualquer coisa nova de tecnologia ela sabe, ela conhece. Eu sou zero em tecnologia. Eu sou aquele que aprende apenas
por necessidade. Mas de vez em quando a pastora chega para mim e fala assim, viu? Tem uma tecnologia nova que pode ajudar você, que pode fazer alguma coisa para te ajudar naquilo que você está precisando fazer. Dá uma olhada nisso. E eu, com toda a minha dificuldade, irmãos, eu vou lá, aprendo e começo a usar. Com dificuldade, mas ela supre a minha falta. Porque hoje em dia a gente precisa conhecer tecnologia. A gente precisa estar atento às coisas novas que estão chegando. Então ela supre isso. Mas a pastora às vezes é ansiosa. Às vezes a pastora quer as coisas na hora. E aí sou eu que tenho que chegar para ela e dizer calma. Trazer paz no coração dela e falar assim, calma que as coisas vão acontecer no seu tempo. E eu tenho que suprir a necessidade dela. É assim a nossa vida, também no corpo de Cristo. Nós suprimos um ao outro para quê? Para chegarmos ao resultado final. Esse crescimento não é apenas em número, mas também em profundidade e em amor, sendo edificado em amor, em graça, em poder, em unção. Essa unidade traz tudo isso. Traz esse crescimento. Colossenses capítulo 2, no versos 19, diz assim, trate-se de alguém que não está sendo unido à cabeça. Se você olhar o texto anterior, verso 18, ele está falando aqui de pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, que não querem fazer a vontade de Deus. Ele fala assim, olha, esquece essas pessoas, que não estão juntos, unidos ao cabeça que é Cristo, a partir do qual todo o corpo, olha que ele fala, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Quando nós estamos juntos, unidos, todo mundo fazendo a sua parte, Deus dará o crescimento que tanto nós precisamos e sonhamos para a nossa vida. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, eu preciso de você para crescer. Sabe, irmãos, eu vejo o Reis com Asaf, são duas gerações completamente diferentes, é vô e neto. E eu tenho certeza que o Reis tem toda a sabedoria da sua velhice já, com todo respeito, Reis. Mas já não é mais novinho, né, Reis? Não é velho, mas não é novinho. Mas tem muita experiência, que o Asaf não tem. Que o Asaf não faz ideia de como resolver alguns assuntos, que para o Reis é muito tranquilo. Verdade ou não é, Reis? Às vezes a gente vê, no meu caso, meus filhos, com alguns problemas que você fala assim, poxa vida, tão fácil de resolver. Mas por que a gente já sabe? Porque a gente já tem a experiência. Mas eu tenho certeza que o Reis olha para o Asaf e fala assim, ele tem um vigor que eu já não tenho mais. Ele tem uma força que eu já não tenho mais. Mas se nós ajuntássemos essas forças e esse conhecimento, aonde é que nós chegaríamos? Sabe, irmãos, a gente precisa entender que gerações não foram feitas para brigar uma com a outra. Qual foi melhor ou qual foi pior? A verdade é que a nossa geração precisa ensinar as gerações que estão vindo aí. E nós precisamos da força deles para viver ainda aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa igreja. Então o resultado é esse, a experiência, a união da experiência
e da juventude chega a um lugar aonde nós nunca pensamos que poderíamos chegar. Entenda isso. Agora, examine os seus dons. Examine aquilo que você pode contribuir. Deixa eu terminar aqui do Reis e do Asaf. Mas o Asaf tem conhecimento que o Reis não tem. Dê um celular na mão do Asaf. E o Asaf vai resolver o problema do vô dele no celular. É assim ou não é, Reis? Às vezes eu dou o celular para os meus filhos e falo assim, ó, resolve para mim, que eu não sei fazer. Eles têm outro tipo de conhecimento agora que eles também podem nos ensinar. Essas gerações que estão vindo, eles vivem uma vida diferente, que precisam da nossa sabedoria, mas nós também precisamos do conhecimento deles. A igreja, irmãos, eu tenho 41 anos dentro da igreja, 41 anos de vida, e a igreja, ela se transformou ao longo do tempo. Os mais velhos de igreja aqui vão concordar isso comigo, mas ela não perdeu a essência de quem ela é, de uma igreja de Cristo. Ela não perdeu as suas colunas, as suas bases, mas ela se transformou ao longo do tempo na sua forma de falar. Porque os novos chegaram. Mas a gente precisa entender que a gente precisa da sabedoria do velho, do conhecimento do novo, para chegarmos a um plano, a um projeto maior daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, olhe qual é o dom que você tem. Olhe qual é o dom que você tem sobre a sua vida e aquilo que você pode entregar para Deus. 1 Pedro capítulo 4, no versos 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que possamos, como igreja, irmãos, comprometermos em falar a mesma coisa, a suprir e ser suprido, para experimentarmos o crescimento que Deus deseja para cada um de nós. Que nós possamos sair daqui hoje falando o que é que eu posso fazer. O que é que eu posso entregar por um bem maior, por um sonho maior do que o meu, o sonho de Deus. E para eu terminar, eu quero terminar com esse provérbio africano que diz assim: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Vou ler de novo para você. Se quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. E o reino de Deus quer ir longe. Essa igreja quer ir longe. Por isso ela precisa de você. Por isso ela precisa de todo o grupo. De todos nós unidos no mesmo propósito, no mesmo plano, no mesmo objetivo. Se coloque em pé, meus queridos. Nós vamos se preparar para a ceia. E logo após a ceia nós iremos ungir todos aqueles que estarão à frente de algum trabalho na igreja. Os músicos podem subir. Mas esse é o momento de nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo. E a palavra do Senhor fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não definindo o corpo do Senhor. E aí ele ainda diz assim: por isso há muitos entre vocês fracos, doentes e muitos que dormem. E ele fala assim para nós julgarmos a nós mesmos, porque se nós não fôssemos julgados, nós seríamos julgados com o corpo para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, esse é o momento de nós participarmos da ceia do Senhor. E eu convido você a fechar os teus olhos, fazer o seu exame de consciência. Feche os teus olhos. Chama ele para mim. Faça seu exame de consciência agora. E ao participarmos dessa ceia, que você seja fortalecido na graça, no poder, no entendimento do Senhor, para que você possa viver a vontade e o plano de Deus. Levante suas mãos aos céus. Poderoso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós consagramos agora, ó Pai, o cálice que leva o suco da videira, ó Pai, que representa o seu sangue, ó Pai, que foi entregue por nós. Senhor, nós também, Senhor, consagramos o pão, que simboliza o teu corpo, ó Pai, que foi entregue por nós. Faça isso em memória de mim, ó Senhor, fazemos isso em memória de Ti até que o Senhor venha. Senhor, por isso nós pedimos, consagra agora, ó Pai, o pão, o cálice, para que nós possamos viver o novo, para que nós possamos crescer e multiplicar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixe assentar, os diáconos vão levar até você. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o último motivo que me fez ser. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos dois, três ou mais. Encontro meu coração e os meus pilares. Todos os versos de canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar, teu é o reino da glória pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Se coloque de pé. Levante sua partícula de pão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós consagramos esse suco e esse pão que simboliza o teu corpo e o teu sangue, Senhor. Para que nós possamos ter parte contigo, Senhor, e o Senhor possa viver em nós. Nós fazemos isso, Senhor, como mandamento, como o Senhor disse, Senhor, com memória de Ti, com gratidão, Senhor.
Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez, que o Senhor foi marcado, o Senhor foi pelas nossas transgressões, Senhor, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor, e pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, Senhor, pelos seus ferimentos, Senhor, nós somos sarados e nós tomamos posse quando nós participamos, Senhor, da ceia e do pão, e assim como nós cantamos, faz, Senhor, abrir os nossos olhos, Senhor, e reconhecer, Senhor, em nome de Jesus, com a nossa boca, nós concordamos com essa oração e nós reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, e tudo vem de ti, Senhor, e por isso que nós buscamos aqui, Senhor, assim como diz a tua palavra, para nós temos. Se só tu tens palavras de vida eterna, e quando nós participamos juntos, a tua igreja participa juntos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, essas palavras de vida, Senhor. Nós recebemos essas palavras de vida para rios de água viva, sair e fluir do nosso interior, em nome de Jesus. Amém. Diz: tomai e comer todos vós, esse é o meu corpo, meu sangue, que foi entregue por vós. Faça isso. Ao participar, dê a mão para a pessoa que está do teu lado, ore junto com ela, fale com Deus, busque a presença do Pai, seja cheio da glória, do poder, do Espírito Santo, da virtude do Pai, fale em outras línguas, deixe o Espírito Santo de Deus fluir, deixe o Espírito Santo de Deus encher.